O Terapia para Todos foi um projeto que eu idealizei, né, e que botei em prática em 2015, tá? É um projeto que visa dar acesso a quem quer, mais do que quem precisa. Como eu brinquei com os meninos mais cedo, muita gente precisa de terapia, mas não necessariamente quer fazer terapia. O Terapia para Todos é um projeto que busca dar acessibilidade a toda e qualquer pessoa que tenha interesse, que tenha vontade e que precise de terapia por um valor justo, um valor que não desqualifica o profissional, que não abusa do profissional, como, infelizmente, muitos planos de saúde hoje em dia abusam desse profissional, fazendo horários absurdos, pagando uma merreca, que não chega nem a ser um valor simbólico, né? Então, o terapia, a ideia é o seguinte, é um valor social ligado à tabela do Conselho Federal de Psicologia. A nossa base é a tabela do Conselho Federal de Psicologia, e em cima da tabela a gente calcula o valor social exatamente para dar oportunidade para quem precisa. Para aquela pessoa que realmente quer, ela ter um profissional de qualidade, com uma sessão de qualidade, que são 50 minutos, de 40 a 50 minutos, né? As sessões normais deveriam gerar em torno disso, é o que o Conselho entende como sendo o correto. Você dar uma sessão de 40 a 50 minutos com o paciente. Então, online e presencial ou tudo online? Isso é importante dizer. Tanto online quanto presencial. Óbvio que hoje em dia as pessoas dão preferência para o online por uma questão até de não gastar com transporte, não gastar com o tempo de deslocamento, de sair de um trabalho, ou ter alguma outra atividade, e ela poder ter tempo para fazer a terapia dela sem incomodar. Então, às vezes, ela encontra... Eu tenho pacientes, né? E tem os psicólogos que atendem junto comigo, que... quero fazer na minha hora do almoço. Aí, às vezes, está lá na sua empresa, vai para uma salinha de reunião e faz a terapia. Eu tava fazendo isso. Não, eu acho sensacional, eu te juro. Eu, quando trabalhava na empresa X, que não vem ao caso aqui o nome, eu cansei, ainda mais por morar fora. Na minha época não existia, como existe hoje, Google Meets, essas coisas. Só existia Skype. Eu entrava no computador do trabalho. O meu psicanalista da época fazia comigo por Skype. Eu reservava, porque ela tinha que reservar, né, na empresa, a salinha de reunião. Eu reservava a salinha menorzinha todo dia, toda semana naquele horário e tal. Eu ia pra salinha com o computador, botava lá, ligava... e voltava depois para minha baia para continuar trabalhando e tal. Então, assim, hoje em dia a gente tem essas possibilidades, coisas que não tinham antigamente. Mas tem gente que às vezes ainda prefere o presencial. Então, acho que você que é psicóloga, você clinica e tal, você sente diferença do presencial pro online? Até bom antes dela falar que eu relutei muito antes de começar, porque eu queria muito que fosse presencial. Eu demorei, tipo, um mês até realmente marcar aí, porque eu só tava conseguindo online. Pô, não quero online, vou ver outro. Não quero. E não consegui achar perto e tal, que fosse alguma indicação, não sei o quê. Aí eu fiz online e foi tranquilo. Mas eu tava com muito assim, tipo, online, pô, não vai ser legal. Cara, eu gosto muito de dizer que a pandemia veio provar para toda e qualquer pessoa que o que vai fazer a diferença é o profissional que vai te atender. E não se é presencial ou se é online. Eu tenho pacientes que já estão comigo há mais de 15 anos, que... Olha, de novo, eu dando spoiler da minha idade. Eu nunca vi pessoalmente. Eu nunca tive o contato face-to-face. Sempre foi online. Numa época onde não era comum ser online. Sim. E tal. Então, assim, o que depende muito, eu acho, que é da disponibilidade que a pessoa se coloca, de mesmo sendo online, eu poder realmente me abrir para aquela outra pessoa que está do outro lado da câmera. É óbvio que o presencial, você tem o acolhimento, é a forma como você chega no consultório, é o cheiro do consultório, é a temperatura do ar-condicionado, do ventilador, do clima, é o sol que vai bater ou não naquela janela dentro do consultório, é como o psicólogo que vai estar ali, independente se é homem ou mulher, vai te receber com um abraço, um aperto de mão, 2 beijinhos, um olá, um sorriso, ou se você vai ser recebido por uma secretária, ou se você vai ficar sentado numa sala de espera com mil outros pacientes que estão indo para, sei lá,
eu já atendi, eu posso dizer porque eu já atendi todo tipo de clínica, onde tinha onde eu atendia, e do lado o cara tava fazendo RPG. E na outra sala, o cara tava fazendo, sei lá... Um ensaio de gravação de rock. É sobre isso, entendeu? Tipo assim, uma clínica aleatória, com 1000 outras opções. É você olhar para aquele espaço e perceber que tem uma acústica e que o que eu falar aqui, minimamente eu vou achar que não vai estar sendo gravado ou que o cara do lado fazendo RPG vai estar escutando o que eu estou dizendo. Então, assim, tudo isso incomoda. No online, isso talvez minimiza. Por quê? Porque eu estou no lugar que eu escolhi. Então, é dentro daquela atmosfera... Você tem uma privacidade maior. Total. Eu escolho o horário. Eu sei o horário que ninguém vai estar na minha casa, ou eu estou no escritório, eu escolho a salinha de reunião. Isso é uma coisa que eu te digo como... Isso que é interessante de ser psicóloga, né? Eu gosto muito de dizer que a primeira coisa para você escolher um psicólogo é saber se o seu psicólogo faz terapia, né? Porque se ele não fizer, duvide se essa terapia vai ser boa. Essa seria uma pergunta que eu ia te fazer. Provavelmente você faz terapia. Sim. Continua fazendo. Sim. Isso aí é importantíssimo. Normalmente, quando você chega a um tempo, imagina que eu faço terapia desde os 17, você começa a intercalar. Você passa, às vezes, algum tempo sem fazer, volta, ou então faz esporádico de 15 em 15 dias. Você escolhe o profissional, você já tem uma noção de como o que funciona, o que não funciona para você. De vez em quando é bom dar uma arejada, do tipo, trocar o profissional, pegar um outro profissional. Eu, por exemplo, na minha carreira toda, tive 3 psicólogos até hoje. Na verdade, 4. Um deles veio a falecer. Em 6 meses eu fiquei sem psicólogo, porque ele teve um câncer de próstata, descobriu, logo depois veio a falecer. E eu não fiquei sabendo. Foi muito louco. Porque aí, quando eu liguei para marcar, eu tinha ido para umas férias, volto das férias, aí ligo para a secretária dele para marcar. Porque o doutor fulano de tal faleceu. Nossa. Aí eu fiquei... a sensação é que tem, tipo assim, você fica órfão. Que você vê assim, como assim? Ele sabe tudo da minha vida. Eu vou ter que contar tudo de novo para uma pessoa nova. Dá muito trabalho. É sobre isso. Não fez backup, né? É sobre isso. Mas foi bom também, porque ao mesmo tempo eu vi que ele não era o único. Eu também era muito refém da ideia de que, tipo, não, porque ele sabe tudo, ele é o único que vai conseguir me entender, porque ele viveu certas coisas comigo. Ele viveu, por exemplo, esse que veio a falecer, ele viveu uma época que eu tive uma pessoa com quem eu me relacionei, com quem eu namorei durante anos, que teve um infarto súbito e morreu. Do nada. E ele viveu esse luto comigo, de eu perder um namorado, assim, morto. Então, assim, são questões que são muito peculiares. Então, assim, o psicólogo, normalmente, as pessoas, quem não está muito acostumado, não consegue separar a amizade do profissional que está ali. Mas é importante se entender que o psicólogo... Ele não deixa de ser seu amigo, mas às vezes ele também vai ser sua mãe, vai ser seu pai, vai ser seu melhor amigo, vai ser seu pior inimigo. Vai ser a pessoa que você vai odiar. Quantas vezes eu falei assim, cara, o fulano de tal, odeio! Ele me fez ver isso, não era pra eu ver, porque eu tava ótima sem perceber isso, não sei o quê. E mais importante que tudo, se você não tiver todas essas sensações pelo seu psicólogo, tem alguma coisa errada na sua terapia. Você vai ter que odiar ele em algum momento. Do tipo, por que ele tá me fazendo pensar nisso? Por que ele tá me fazendo sofrer de novo isso que eu não queria sofrer? Ou então, pô, que bacana, ele me acolheu. Eu me senti acolhida. Eu senti um abraço nessa palavra que ele me deu. Nesse momento, assim, pô, que legal, ele entendeu. Ele sabe que minha mãe é uma bruxa. Ele pensa isso igual a mim. Mentira, ele não pensa isso. Mas, sabe, assim, nesse sentido, eu acho que a terapia é muito disso. O profissional que está ali, ele tem que ser bom o suficiente para interpretar todos os papéis importantes que você vai trazer para a terapia. Ele tem que ser essa pessoa, ele tem que ser a sua mulher, o seu esposo, o seu companheiro, a sua companheira, mas ele também tem que ser a pessoa que vai lá meter o dedo na ferida. Eu posso considerar um psicólogo também como um conselheiro? Pode. Ele não dá conselhos, né? O importante é importante, ainda bem que você usou essa palavra. O psicólogo não dá conselho, ele te sugere. Você não acha que você deveria fazer isso, que você deveria pensar aquilo, que você deveria refletir sobre isso? Se você falar, não acho, a decisão então tá bom. Então, você não acha, tá ótimo. Ele não vai te dar um conselho, não, faz isso, vamos tentar, não sei o quê. Ele vai te sugerir, vai, mas
a decisão de tomar ou não aquela Vai ser sempre do Ele não vai te forçar a paciente. Ele não vai virar pra você e vai dizer, se você não fizer, não volta aqui na sessão do ano que vem, porque eu não quero falar com você. Você está quebrando o nosso contrato. Estou de mal, corta aqui. É sobre isso. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai te sugerir. Ele vai assim, você não acha que você deveria ter feito isso? Ou que você deveria ter agido daquela forma? Ou que você deveria... Por que você não falou isso? Você está falando isso para mim, mas por que você não falou isso para a pessoa na hora? Ele vai te fazer se questionar sobre esse lugar. Porque é uma pessoa que vai... O principal que as pessoas deveriam entender é que o psicólogo, ele se coloca no seu lugar. Eu me visto de várias pessoas todos os dias. Eu me visto de Marias, de João, de Jennifers, de Natashas, de Flávias, todos os dias. E o meu lugar é entender o sofrimento ou a alegria, o sentimento que aquele paciente está sofrendo. E por que ele sente daquela forma? Por que ele não sente igual eu, Flávia, pessoa, sinto? Por que ele não tem uma reação que eu, Flávia, teria? Ele está na reação dele. Porque na perspectiva dele, aquilo mexeu de uma outra maneira, aquilo tocou num ponto que, para mim, Flávia não é sensível, mas para ele é sensível. Sim. Então, o psicólogo, ele está ali. Quando ele te sugere alguma coisa, ele não sugere porque é o que ele faria, mas é porque ele enxerga a tua perspectiva e sugere algo que você deva fazer, ou que você deva sugerir, ou que você deva refletir sobre algum assunto na sua perspectiva. E não é porque ele é melhor do que você. Perfeito. É porque ele entende, porque ele estudou. Perfeito. Ele conhece como as pessoas são, todos são, e ele tá te entendendo, ele tá aprendendo. Como evoluiu. Pô, eu sou uma pessoa diferente, gente. Como evoluiu. E, inclusive, em relação a isso, até por causa da minha pessoa, aquela frase, é tarde para começar, o que você acha disso? Porque, assim, eu nunca fiz terapia na minha vida e comecei a fazer tem 2 meses. Sensacional. É tarde ou não é tarde? Não é tarde. Vou dar um exemplo para vocês. Meu marido está aqui de prova. Eu comecei a atender uma senhorinha de 80 anos. Fazia atendimento domiciliar, né? Porque ela não tinha condição nem de ir. E online para ela era impossível, né? Como é que eu ia fazer para a mulher me atender? Nem que fosse no WhatsApp, ela já era difícil. Eu fiz domiciliar com ela. Com 80 anos, ela começou a fazer terapia. Ela era professora de alemão, catedrática aí de escola famosa aqui do Rio e tal, e queria fazer, porque estava tendo questões muito complicadas com o sobrinho dela, com quem ela morava junto, isso aqui. 80 anos. Não foi 20, 50, não, 80. Porque ela queria se entender, ela queria ter uma qualidade, ela não estava conseguindo. Ela falou, olha, quando ela me procurou, ela falou, fulana que me indicou você, falou que você é muito boa e tal, não sei o quê, que você é professora, assim como eu. Achei legal, porque é muito interessante isso. Ela quis buscar a identidade dela em mim, né, e tal. Você é professora como eu e tal. Então, eu acho que pode ser, mas eu não vou poder ir. Você tem alguma condição de vir até mim e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é muito interessante também. E 80 anos de idade. Eu acho que nunca é tarde para a gente melhorar, para a gente aprender muito sobre a gente, porque terapia, eu gosto muito de dizer que a gente aprende muito sobre a gente, nossos limites, aquilo que a gente está disposto ou não a fazer. Todo mundo, né? Todo mundo fala isso. Todo mundo deveria fazer terapia. Eu não acho que todo mundo deveria fazer terapia. Como psicóloga, eu não acho. Isso daí seria uma outra pergunta. Eu não acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque nem todo mundo está preparado. Não é porque que as pessoas não deveriam fazer, é porque as pessoas não estão preparadas. Para você fazer terapia, você tem que estar consciente do que você vai se olhar no espelho. Eu gosto muito, tem um quadrinho no meu consultório que eu acho sensacional a frase. Quando eu encontrei, eu imprimi e botei no quadrinho de propósito. Terapia nada mais é do que você convidar você mesmo para se sentar à mesa. Para você bater um papo. Aquela mesa de cozinha, eu adoro, pelo menos. Sentar na mesa da cozinha com a minha mãe, cansei de passar noites. Que aí você fica a cadeira dura, horrível. Batendo papo, tomando uma Coca-Cola, tomando um cafezinho, comendo um biscoitinho, uma pizza aqui. E batendo papo e falando. Aí, às vezes, o assunto fica nervoso. Às vezes, o assunto fica triste. Às vezes, o assunto fica engraçadinho e tal, não sei o quê. É sobre isso. Só que a terapia é isso com você mesmo. E nem todo mundo está disposto a eu me olhar para mim mesma, bater um papo comigo mesma e encarar os meus defeitos, encarar as minhas qualidades, assumir
as coisas pra mim e falar, porra, é isso mesmo que eu queria, mas eu não falo pra ninguém porque eu tenho vergonha de ser essa pessoa, eu tenho vergonha de assumir que eu quero isso, tenho vergonha de pensar dessa forma, porque isso não é politicamente correto, porque isso não é aceito pela sociedade, mas isso sou eu. E aí, eu vou fazer o quê? Vou me esconder pro resto da vida? Vou ser infeliz pro resto da vida? Vou deixar de ser quem eu gostaria de ser? Eu tenho uma paciente trans que eu acho sensacional, que ela, quando começou, ela ainda não tinha assumido, né, a identidade nova dela. Mas estava se descobrindo, se questionando, já estava com alguns indícios, algumas coisas que gostava, que não gostava e tal, não sei o quê. E ao longo dos anos vem, e hoje em dia até o nome na carteira de identidade ela já trocou. Legal. E ela falou, ela falou assim, você sabe que isso aí é uma conquista, não é minha, é nossa, porque você que me ajudou a chegar lá. E eu falo muito pra ela, não, isso aí é uma conquista exclusivamente sua. Eu fui o acesso. A forma como você encontrou para chegar lá. Mas é uma conquista só sua. Eu não tenho vitória nenhuma aqui. A minha vitória é você me permitir conhecer a tua história e poder fazer da tua história uma questão que até no meu coração aquece. Mas o que você conquistou foi você que teve a coragem, cara. Nossa, que incrível. Não fui eu que transferi para você a minha coragem. Ó, toma aqui minha coragem, vai lá e faz. Não. Foi você que construiu essa coragem. Eu só fui o acesso. Você só ativou aquela coragem nela. É tipo, eu fui a ferramenta. Ela precisava apertar uma porca, um parafuso na parede. Eu fui só a ferramenta que ela pegou para ir lá apertar, porque a porca já era dela, a porca já estava ali para ser apertada. Nossa, e ela que só legal. não sabia como apertar. Talvez com a mão não desce, ou de outra forma não desce. Ela precisava de mim como ferramenta para aquilo acontecer. Então é muito sobre isso. Terapia é muito sobre isso. Eu gosto de dizer que o psicólogo, ele tá ali numa posição para o paciente usar ele. E não ao contrário, como as pessoas pensam, que o psicólogo vai usar o paciente, né, para poder mudar o mundo, mudar as coisas. Não. É o paciente que usa o psicólogo. O psicólogo é uma ferramenta que ele se coloca ali desnudo para o paciente e fala assim, me use como você achar melhor. Só tem um porém. Por mais que ele seja ferramenta, é o psicólogo que indica por onde que a gente vai para me... É meio que uma bússola. É sobre isso. Eu gosto de pensar que eu sou um norte para as pessoas que me utilizam. Só que você tem que saber me utilizar. Do contrário, você vai estar me utilizando de maneira errada. Então, não vai chegar no norte. Vai para o sul, vai para o leste. Por isso que a pessoa tem que estar consciente e preparada para começar uma terapia. Por isso que a pessoa tem que querer. E por isso que eu digo que terapia não é para todo mundo. E estudar um pouco antes de começar, né? Eu Você acho. tem que entender. Eu acho que minimamente você ouvir alguém que faz terapia te falar como é a terapia dela. Ou então, minimamente, ler. Assistir um podcast, né? Panorama Podcast, É sobre isso. Para poder se motivar até e falar, não é para mim, não é? Não tô nesse momento, sabe? Por isso que eu falo, quando todo mundo fala, terapia é para todo mundo deveria fazer terapia. Concordo até que todo mundo deveria fazer terapia, mas fazer terapia de qualquer jeito não vai solucionar. Eu já tive pacientes, como acho que a maioria dos psicólogos, que começaram uma terapia, foi levando e provavelmente não deu em nada. E o paciente parou a terapia porque ele não se permitiu entrar em terapia. Porque tem isso também. Não é porque você está fazendo terapia que você está em terapia. Forçado, né? Forçado ali. Mas teve algum momento que você falou assim, pô, não tá legal. Vamos encerrar por aqui. Ou ele que teve... O paciente que teve que tomar essa decisão. O que a gente tenta como profissional, você não desiste do paciente nunca. Então, a não ser que o paciente desista dele, eu não tô aqui no lugar de dizer para você que, olha, não tá legal. Só a não ser que você, sei lá, infringe alguma regra, por exemplo. Não entenda que isso aqui é um relacionamento profissional e você abuse de alguma parte. Claro. Aí eu posso, inclusive, né, para quem provavelmente sempre me pergunta isso. Sim, já tive pacientes me cantando, homens e mulheres. Sim, já tive... Que acaba se relacionando emocionalmente, né? Confunde o carinho, a psicóloga que traz o carinho, o acolhimento, com a psicóloga que não é psicóloga, que é uma pessoa, uma profissional. Entendi.
Entende? Tipo, eu jamais poderia fazer a terapia do meu marido. Inclusive, acho Ele já que pediu, devo ser já pediu? acho que devo ser uma pessoa muito complicada para ele conviver com, porque eu trago problemas de todo mundo, né? Eu acho que ele falou isso na terapia dele. É sobre isso. Ele já fez terapia. Então, assim, é interessante as pessoas entenderem que esse profissional, ele vai sempre querer te ajudar ao máximo. Se ele não está conseguindo te ajudar, ou talvez não deu o clique, não deu a conexão, que a gente gosta de dizer a transferência, né? Que é onde você transfere muita coisa para o teu profissional, e o profissional faz a co-transferência. Ela transfere de volta para você e consegue haver o vínculo, a ajuda, porque um ajuda o outro. Quando isso não acontece, não digo que é só por parte do paciente também não, tá? Tem muito psicólogo que tem, às vezes, uma dificuldade de criar esse vínculo, criar essa parte. Você tem que ter as técnicas, os meios de fazer o paciente se abrir. O nosso principal trabalho é, logo de cara, nas primeiras sessões, fazer com que você se sinta confortável comigo, como se você me conhecesse há anos, para me contar seus maiores medos, seus maiores desejos, seus maiores segredos. E se eu não sou capaz de fazer isso, aí sim, talvez seja melhor você procurar um outro profissional. Sim. Mas eu desistir de você é como se eu estivesse dizendo, ó, sou incapaz de te atender. Sim, normalmente, quando isso acontece, fica muito evidente para os dois lados. Então, o psicólogo não vai muito falar. O paciente já percebe e já pula fora. Já vira e fala, não sei, não estou gostando, vou tentar outra coisa. Então, é porque eu estou sem dinheiro. Aí muda e vai para o outro ali da esquina. Não, mas eu não vejo problema. Eu acho muito engraçado que os pacientes, eles têm muito medo de falar certas coisas. E o profissional, ele percebe. Ele só não vai evidenciar para deixar o paciente numa saia justa. Mas chega a ser engraçado, porque ele fica todo cheio de quilos para falar. Eu vou conseguir, mas não vou conseguir. Sabe? Mas, assim, muito do psicólogo também é deixar claro. Você não está gostando? Então, acho melhor parar. Você quer que eu te encaminhe para um outro profissional? Eu já oferecia para alguns pacientes, porque eu achava que não estava funcionando. Aí é a loucura, né? Que é aquela coisa, talvez por eu ser uma pessoa, não uma profissional, uma pessoa perfeccionista, de eu achar que eu tenho que dar muito pro meu paciente. E aí o paciente vai assim, não, Flávia, mas eu adoro, porque você já me fez ver isso. E aí eu percebi que, cara, a louca da história sou eu. Não ela. A doida da história sou eu, que o paciente tá achando ótimo. Eu que tô achando ruim, porque eu tô me cobrando de entregar mais, de dar mais, não sei o quê, e não tô conseguindo. Talvez para mim, no meu crivo. E não é isso que às vezes o paciente precisa. Então a gente tem, por isso que é importante o psicólogo fazer também a terapia dele. Porque às vezes ele tá jogando pro paciente uma questão que é dele, não é do paciente. Uma questão que, por exemplo, julgamento. É uma coisa que é típica, né? Que chega mas você vai me julgar se eu falar isso. Não vou. E se eu te julgar, é uma questão minha, que eu tenho que levar para minha terapia, não para sua. O julgamento, caso eu venha a fazer, erro meu. Que aí eu vou ter que trabalhar isso na minha cabeça, lá na minha terapia, como paciente, aí não mais como psicóloga. O julgamento aqui não pode acontecer. A gente é treinado, a gente faz uma faculdade, faz depois pós, um monte de coisa, exatamente para aprender a não julgar. É natural do ser humano julgar? É natural do ser humano julgar. Mas eu tenho que saber aonde que esse julgamento é sobre mim e aonde que é sobre o paciente.